Te agradecemos por esse dia abençoado, pela nossa saúde, pela paz da nossa família. Meu Deus, que o Senhor continua abençoando todas as famílias, os casais, relacionamento conjugal. Que o Senhor dê graça e abençoe todos quantos acreditam no Teu poder, na Sua palavra. Em nome de Jesus. Esse ano do lugar. Esqueci meu óculos, deixa eu dar uma. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o hino de número 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só,
Vamos louvar o hino de número 175. Irmãos amados e resgatados, seguir avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 2, verso 28, que diz assim a palavra do Senhor. Joel fica depois de Ezequiel. Isaías, Jeremias, Ezequiel, capítulo 2, versículo 28. Glória a Deus. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visão, até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei maravilha no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas,
e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor disse em Jerusalém, que o Senhor o chama. Soberano Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra. Nós estamos aqui no culto do ensino da tua palavra. O Senhor vem através do teu Espírito Santo falar conosco, nos esclarecer algo que precisamos entender, ó Deus, acerca da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, poder sentar só comigo. Eu quero aqui convidar aqui o pastor Jair Dias da Silva. Ele vai estar recebendo aqui o seu cartão de membro. O seu cartão de membro já tem a função de pastor. E a nossa convenção, quando um pastor evangelista vem para o nosso ministério, único conosco, aí um ano para poder a pessoa se adaptar com o sistema da igreja, com a doutrina. Então, aí nós vamos levar lá na convenção e ele vai adquirir outra credencial da convenção da confraria. Amém, irmãos? Então, quero passar na mão aqui essa credencial, em nome de Jesus. Seja bem-vindo para a glória de Deus, para nos ajudar nessa grande obra. Amém? Vamos registrar esse momento aqui. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar aqui o irmão Sebastião Dias da Silva, receber a sua credencial. Glória a Deus. Já está fazendo parte, lembrando conosco, vou entregar na mão dele. Amém. Seja bem-vindo. Conta conosco, nosso apoio espiritual, pastoral, família. Amém. Tira uma foto para ficar bem a cadeira. Queria convidar a esposa, uma Santa de Jesus, esposa do homem de Sebastião. Glória a Deus. Para sua mãe, para a igreja de Deus, Deus abençoe. Estamos à disposição. Pastor, um amigo, Deus abençoe. Amém. Vamos tirar uma foto para registrar. Eu queria convidar aqui o jovem Wanderson Jesus da Silva. Glória a Deus, filho do irmão Sebastião, também já está no seu cartão de membro. Amém. Ele vai estar aqui junto conosco. Ele é baterista, ele toca guitarra, violão, vai fazer parte aqui, dos músicos, amém? Para nos ajudar. Pode colocar essa parte aqui, sempre do jeito dele, ele boa, amém? Vamos virar uma foto para eles. Queria convidar a jovem Vitória Jesus da Silva. Glória a Deus. É bênção de Deus. Tem mais ainda, viu? Vai ter mais ainda para essa credencial aí. Verdade. Olha para o escrevimento da igreja. Amém? Contamos com o seu apoio, com a sua presença, para nos ajudar. Tem trabalho aqui. Amém? Deus abençoe. Vamos tirar uma foto. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos cantar um pouquinho aqui, irmão? E os oficiais recolhem as ofertas, e os dízimos para o mandamento da obra de Deus. Quero agradecer a todos os irmãos pela presença.
Né? Glória a Deus. Daqui a pouco vamos já estar ouvindo. Ministrando esse ensino maravilhoso. E é a lição da escola dominical, mas ele vai trazer um ensino. Não vai ser um trabalho voltado para uma escola dominical, no sentido de leitura de classe, essas coisas. Ele já vai entrar diretamente no ensino. E eu pretendo dar oportunidade para os obreiros na terça-feira, né? A gente vai escalar o obreiro para poder trazer um ensino na terça-feira. Que esses obreiros possam desenvolver o seu talento, o seu dom, de ensinador. E os presbíteros precisam, né, trazer ensino. Uma hora vai dirigir uma congregação, aí tem que trazer o ensino da palavra para as pessoas. Não é só pregar, recebe daqui, recebe dali, né? Tem que ter o pão quente do céu lá, né? Que é a palavra de Deus ensina. E aí nós vamos estar conversando com os obreiros, tá? Né? Na próxima terça-feira, né? Nós já vamos falar com o pastor Jair para trazer o ensino, pode ser? Na próxima vez, vamos escalar um outro presbítero e vai dar certo. Né? A igreja está num direcionamento de crescimento. A obra de Deus é assim. Né? Alguns eles entendem o que é chamada de Deus, o que é ministério, o que é vida eterna. Alguns vêm para a igreja e se empolgam e de repente já começa a pensar em outros pensamentos, o que é ministério, confunde tudo e de repente, quando menos espera, joga tudo por terra, aquilo que recebeu de Deus. Tem pessoas que às vezes recebem um chamado, recebem um cargo como um diácono, um presbítero, evangelista, pastor, mas ele não sabe receber essa oportunidade e ser fiel ao ministério, ser fiel à palavra de Deus. Aí o vento assopra, né? Cada situação é uma situação, mas o obreiro tem que ser firmado na palavra, para que Deus possa suceder. Tem uns que empolgam, né? Chega numa certa pontuação do ministério, aí não deve ser. E o obreiro tem que levar a sério a oportunidade. Se é um diácono da igreja, ele tem que ter um cargo especial. Um obreiro da igreja, um diácono da igreja, um pregador, um presbítero, um evangelista, um pastor, é uma honra muito além do que o mundo possa colocar você numa autoridade como prefeito, vereador. Isso aí é honra alguma, isso aí é coisa do mundo, é coisa passageira. Mas uma chamada do ministério pastoral, né? Ser um evangelista, um presbítero, diácono, um vereador, isso aí é para a eternidade, né? Para a eternidade, até a volta de Jesus, a pessoa vai trabalhar sendo um soldado de Cristo para compor, né, uma grande obra na terra. Mas Jesus é bom, né? Cadê o cooperador aí? O Jesus está aí? Chame lá. Vamos cantar um corinho aqui. Vamos fazer a oferta já. O presbítero normal, toda a liberdade. Né? E para as pessoas vai ensinar. Ensinamento. Aí vai ter um direcionamento de escola, sabe? Ele debate. Deus vai trazer a palavra no seu coração. Vamos cantar um corinho aqui. E os oficiais podem as ofertas, os dízimos. Glória a Deus, dará a mim, eu sei. Glória a Deus, dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus. Glória a Deus, dará a mim, eu sei. Glória a Deus. Presbítero Ronaldo. Graças a Deus. Salve, irmãos, na paz do Senhor. Amém. Estamos felizes aqui nessa noite, né? Que Deus possa abençoar cada os irmãos que querem aplicar a palavra do Senhor. Estamos aqui pela misericórdia, pelo pastor, por esse convite, para nós estar
Espírito Santo do Senhor que foi dado neste domingo. E vamos aprender mais, né? Porque cada dia a palavra do Senhor é nova todos os dias em nossas vidas. E aqui com os irmãos aos Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Esse é um tema dessa revista, Atos 13, versículo 1 até o 4. Vou estar lendo a palavra do Senhor. Atos 13, verso 1 até o 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Lídia, e Lúcio, Sirineu, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. Versículo 2: Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra em que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Os irmãos possam sentar no Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesse estudo que nós vamos meditar nessa noite, vai falar sobre o poder de Deus na missão da igreja. Tem como personagem o Espírito Santo do Senhor no meio da igreja. E todos nós sabemos que nós precisamos do Espírito Santo do Senhor. É uma grande virtude para as nossas vidas ter esse Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aqui nessa revista, falando sobre esse ensino, sobre esse estudo, vem falar sobre a introdução, a importância de nós termos o Espírito Santo de Deus guiando nossas vidas. E nós precisamos a todo momento, a todo instante, de ter esse Espírito Santo como o nosso condutor, nosso guia para todos os lugares aonde nós formos. Nós temos que ter esse Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não tem como renunciar, não tem como deixar de lado esse Espírito Santo de Deus. Isso é que nós vamos meditar nessa noite sobre o Espírito Santo do Senhor. A maravilha de Deus, grande maravilha que o Senhor Jesus Cristo, quando sobe ao céu, foi enviar o meu Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E aqui nessa revista vai falar assim: a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. O ensino revelado nos escritos de Lucas, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como poder do alto. Os irmãos abram suas Bíblias, Lucas 24, 49.
sobre essa ação do Espírito Santo de Deus na igreja. Tem todo o controle. Por que nós temos uma promessa? Foi feita uma promessa, como a leitura oficial, Joel capítulo 2, versículo 28. Agradecer que derramarei sobre toda a carne meu espírito. Isso é uma promessa que o Senhor fez para toda a carne, para todo o povo que queria receber o Espírito Santo de Deus. Lucas 24, 29, quem não pode ler? Ficai em Jerusalém. Isso é uma promessa feita pelo nosso Deus, para que nós possamos receber, como naquela época recebeu o Espírito Santo de Deus, como foi profetizado pelo profeta Joel, derramar o Espírito sobre toda a carne. É interessante nós observarmos aqui, meus irmãos, nós precisamos buscar esse revestimento do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Precisamos ter essa alegria de ter esse amigo consolador sobre a nossa vida. Nós sabemos que quando nós estamos tristes, chorando, nós temos um Espírito consolador, que é o Espírito Santo do Senhor. Mas nós necessitamos, como a promessa diz, ficar em Jerusalém. Muitos não são batizados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ter uma postura para receber essa maravilha do Senhor, esse Consolador sobre as nossas vidas. E a sua evangelista Lucas trata o seu livro Lucas e Atos como indispensável a necessidade do Espírito Santo de Deus na vida do povo, na vida da igreja. Atos dos Apóstolos, nós podemos colocar como Atos do Espírito Santo de Deus. Que há muitos movimentos começam ali o Espírito Santo do Senhor a trabalhar com os seus discípulos. O batismo no Espírito Santo. E quando nós olhamos aqui, irmãos, é um poder que vem do alto. É uma alegria que vem do alto, vem de qualquer lugar. Como muitos pensam por aí, o Espírito Santo é qualquer um, é qualquer pessoa. O Espírito Santo ele é acessível. O Espírito Santo ele é maravilhoso. Qualquer pulo fora da linha, o Espírito Santo entristece por nós. Ele chora, ele geme por nós, porque nós não estamos fazendo o que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos. Isso sim é uma necessidade da igreja, de Deus, esse Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E aqui vai dizer o enchimento do Espírito como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Lucas, vocês vão ficar bem rápido na Bíblia. Lucas, capítulo 3, verso 21 e 22. Lucas, capítulo 3, verso 21 e 22. Quem não pode ler? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando nele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma notória, como uma pomba, e ouviu-se a voz do
profeta João Batista pregando no deserto, preparando o caminho para Jesus Cristo de Nazaré. Como foi profetizado em Isaías: vós que clamam no deserto, preparai o caminho e ditar as veredas, falando sobre o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E é interessante que nós observamos, Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aí começa o ministério de Jesus cheio do Espírito Santo do Senhor. E nós devemos pegar isso para as nossas vidas, este exemplo, para nós fazer algo. Nós devemos estar preparados, devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Não tem como eu ir orar pelo endemoniado, enfermo, cego, se eu estou vazio. Se nós estamos vazios, nós necessitamos desse Espírito Santo de Deus com as nossas vidas. Jesus começa seu ministério através depois que é cheio do Espírito Santo do Senhor. É uma necessidade da igreja. Aí ele fala que nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Mas nosso Senhor Jesus, sendo rei, sendo mestre, ainda foi capacitado pelo Espírito Santo do Senhor. Lucas capítulo 4, a sua Bíblia. Verso 18 e 19. Lucas capítulo 4, 18 e 19. Glória a Deus. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Ele capacita. Jesus falou: me deu autoridade para curar, anunciar o Evangelho, pregar, para que as pessoas venham se arrepender. Através do Espírito Santo de Deus, Jesus foi capacitado, mesmo sendo rei, mesmo que veio morrer por nós, mas Jesus necessitava do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós pensamos que nós somos um tal, né? Não precisamos. Que essa palavra só nós lemos aqui, Deus vai usar nossa boca, não. Se nós formos roubados, nós precisamos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Se nós formos pregar, nós precisamos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ai de nós, sem ter Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que dá o dom para tocar, como a família toca, canta. Tudo isso que faz em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Jesus falou no versículo 1 que leu: deu autoridade para pregar, para denunciar, para os enfermos, cegos, através do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que capacita o povo. E quando nós olhamos aqui sobre o enchimento do Espírito como uma experiência concreta, se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente.
Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ele podia ser vista e ouvida. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, verso 22. Amém. Nesse capítulo 5, vamos voltar no 17 e 18, para nós entender essa história. Graças a Deus. Nesse capítulo 5, a partir do 17, vai falar sobre essa prisão dos apóstolos, através das invejas dos sumos sacerdotes, da seita dos saduceus. Lança a mão e joga os apóstolos dentro de uma prisão. Aí o anjo do Senhor vem à noite e liberta aqueles apóstolos. E o carcereiro fica procurando, mas o que está acontecendo? Cadê o povo? Cadê os apóstolos? Nós não entendemos. Aí começa a questionar o apóstolo. E Pedro, igreja, quando nós olhamos aqui em Pedro, no versículo 29, porém respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Porque os sumos sacerdotes queriam impedir a pregação do Evangelho naquele lugar, a pregação da palavra do Senhor. E nós, no meio do caminho, vai haver impedimentos para nós estarmos renunciando o Evangelho, renunciar e pregar a palavra do Senhor. E quando nós olhamos aqui, Pedro, eu não vou parar, vamos colocar assim: o que importa é obedecer a Deus do que aos homens. Ainda fala no versículo 3: nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo do Senhor, ele vem para as nossas vidas, como os discípulos, os apóstolos foram testemunhas da pregação de Cristo, da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, foram testemunhas de todos os milagres e maravilhas que foi operado através do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, para mim, para encher uma pessoa, nós devemos estar em plena obediência com Cristo. O Espírito Santo do Senhor, como ele é acessível, um amigo consolador, ele não vai entrar dentro da nossa, do nosso corpo, da nossa vida, se nosso corpo está sujo, se nosso templo está sujo. Como aqui o apóstolo falava, nós também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Deus deu o Espírito Santo para aquelas pessoas que o obedecem. Não importa se tem um sumo sacerdote que quer impedir
você recuar, parar. Mas o que importa é que há o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo do Senhor, o nosso Consolador, é Ele que garante vitória, dá vida, cura, dá cada maravilha sobre as nossas vidas. Nós não entendemos. Só que nós amanhecemos vivos. É um milagre de Deus. É um milagre do Senhor. É verdade. Então isso é a ação do Espírito Santo de Deus. E havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Atos capítulo 11, versículo 15 até 17. Atos capítulo 11, versículo 15 até 17. Tem que achar o 15. Essa vez eu tô vendo nada disso. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas tu sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus nos deu o mesmo dom que a nós, quando havemos criado no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Glória a Deus. É a ação do Espírito Santo de Deus. Para nós entendermos essa palavra, no capítulo 10 de Atos, vai falar de quem? Cornélio, homem temente, sincero, regra diante do Senhor, mas não judeu. Homem que jejuava, orava, cheio da presença do Senhor. E Cornélio tem uma missão de uma entorpecente de animais, como um vaso de tudo aqueles animais. Aí o anjo do Senhor vai atrás de Simão, tem como sobrenome Pedro. E Cornélio, obedecendo a voz de Deus, obedecendo a voz do Senhor, vai enviar seus homens até Simão Pedro. É interessante nós observarmos como existe costume no Velho Testamento a não comer animais impuros, barulhos, retos, aves. E tem essa missão. E nesse capítulo 11, Pedro vem se explicar para a igreja por que batizou Cornélio. Explicando todo o detalhe, a visão que Pedro teve, dessa visão dos anjos do Senhor, dos animais. Mas Pedro come. Aí não, eu não vou comer uma coisa que é impura. É a segunda, a terceira vez. Mas o seu Deus fala: como que você está falando algo que é impuro se eu purifiquei? Nós podemos trazer para as nossas vidas que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não quiseram receber. Nós podemos nos colocar esse cesto, porque nós não pertencia aos judeus. Mas como esse exemplo vem para nós, porque Cornélio não era judeu,
ele foi até a casa de Cornélio falar sobre a palavra do Senhor. Mas aí todos estavam reunidos dentro da casa de Cornélio. Como ele era um homem sincero, reto, temente a Deus, Deus ouvia a oração de Cornélio, porque ele era sincero diante do Senhor. Ele era sincero diante do Senhor. Aí, para nós entender esse versículo que a Rafaela leu, todos estavam dentro da casa. E para mim chamou mais pessoas para estar dentro da sua casa. Aí falou, ó. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. A importância da pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Só com abrir a boca, toda a casa estava cheia de alegria no Espírito Santo de Deus. É interessante nós observarmos, irmãos, a importância de nós sermos fiéis. Cornélio era homem fiel, sim. E Deus fez a grande obra. João não batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. João Batista batizava com água, mas Jesus batizava com o Espírito Santo e fogo. Todo aquele que obedece à palavra do Senhor, todo aquele que está preparado para receber essa presença maravilhosa de Cristo. Assim foi na vida da casa de Cornélio. Recebeu esse milagre. E para nós entendermos sobre os animais impuros, como nós podemos colocar que nós éramos animais impuros que não tinham plano de salvação. Versículo 19 vai dizer assim: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Até os gentios, até nós, teve esse plano de arrependimento. Imagina só, se Jesus Cristo viesse só para os seus, o que seria de mim? O que seria do meu filho Paulo? O que seria da igreja? Estavam todos escravizados, mas o bom de tudo que Jesus nos fez, Ele decretou a nossa vitória naquela cruz do Calvário. E essa necessidade do Espírito Santo de Deus na vida de um cristão. Já parou para perceber hoje? Você magoou o Espírito Santo hoje? Eu magoei o Espírito Santo hoje. Nós fizemos algo que magoou o Espírito Santo hoje. Nós nos arrependemos. Nós pedimos o perdão. Porque nós somos igual bois com canga. Coloca assim e só vai numa direção. Mas quando o Espírito Santo faz, ó, não vai aqui, nós não vamos. E quando o Espírito Santo faz, ó, vai aqui, nós não vamos passar outro canto. Nós somos carne de pescoço, carne de vida. Mas o importante de tudo é o quê? Que o Espírito Santo é maravilhoso, ele é o nosso consolador. Aleluia. Ele amolece o coração de pedra. Pode ter coração de concreto, mas o Espírito Santo vai, ó, só toca. Aí o cristão numa rua que começa a derramar aos pés de Cristo, faz, oh glória a Deus. Eu me arrependo aos seus pés. É tão maravilhoso ver o Senhor quando
Consolador. E para nós ir mais para frente, assim, os estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Santo Espírito, acompanhada de línguas desconhecidas, como evidência inicial. Atos capítulo 2, versículo 4. Quem não pode ler? Todos foram começaram a falar no Espírito, conforme o Espírito Santo lhes concedeu falar. Todos foram cheios do Espírito Santo. Foram batizados no Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. Eu fiz uma pergunta, tem muitos irmãos que vieram comigo cedo, irmão Alessandro, irmão Marius, minha esposa, meu filho, vieram comigo cedo. Vamos tirar uma dúvida: qual é a diferença de ser batizado no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo? Me explica essas duas dúvidas aí. Quem pode dar esse parecer? Batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo? Qual é essa dúvida? Ser cheio do Espírito Santo, a palavra virtude, comportamento. Batido com o Espírito Santo, derramado por Deus sobre a pessoa e fala línguas, e tem recepção espiritual. Certinho. Batismo no Espírito Santo, nós recebemos essa graça. Como pessoas foram batizadas e falar em línguas estranhas. E quando uma pessoa cheia do Espírito Santo, aquela pessoa cheia de virtude, de alegria, vai em qualquer local, em qualquer cidade, em qualquer casa, em qualquer lugar, mas aí tem um crente cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de alegria, de virtude, de ter essa maravilha. Ó, eu estou feliz porque estou tendo uma casa que as pessoas não crentes, mas se eu estou aqui cheio do Espírito Santo, ali pessoas vão ser renovadas, pessoas vão se render aos pés de Cristo, vai ter curas, milagres, maravilhas, através dele, porque ali é um obreiro cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas para estar cheio do Espírito Santo, tem que ter as nossas qualidades. Não adiantamos nada ser cheio do Espírito Santo só ter aqui dentro do templo, dentro da igreja. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Glória a Deus. Esses requisitos, esses são os frutos do Espírito Santo de Deus: amor, paz, longanimidade, fé, temperança, mansidão,
gozo, ter essa alegria. Porque quando nós temos essa receita, vamos colocar essa receita. Muitas as mulheres que cozinham têm que ter um tempero certo. Por isso tem a temperança. Na hora daquela vontade de dar uma voadora numa pessoa, aí tem o Espírito Santo, ó, tem um temperinho ali. Não é assim. Isso é a temperança. Isso é o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós colocamos sal a mais no arroz, fica salga. Aí a esposa pergunta: tá gostoso? Tá gostoso. Nós colocamos um pouco de sal, fica sem sal. Aí a esposa pergunta: tá gostoso? Tá gostoso. Tem que falar que tá. Mas nós devemos ter uma temperança em nossas vidas. Devemos ter uma temperança, meu filho. Alessandro, todos os obreiros, irmãos. Nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. Essa é uma receita infalível. Como que nós falamos que somos cheios do Espírito, mas não tem amor? É verdade. Como que nós falamos que somos cheios do Espírito Santo, não tem paz com o irmão? Como que nós falamos que somos cheios do Espírito Santo, mas não tem mansidão, não tem benignidade, só tem ódio no coração, raiva? Isso não é o Espírito Santo. Isso é obra da carne. Joel capítulo 2, versículo 22, como o pastor leu: e há de ser que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E há de ser, mas precisamos nós abrir a nossa alma, a nossa vida, para receber esse Espírito Santo sobre o nosso ser, sobre a nossa vida. Glória a Deus. Não adianta nada. Eu estou aqui hoje, estamos pregando, estamos louvando. Sem esse amigo consolador, somos inúteis, somos apenas pó, somos nada. E muitas pessoas, nariz empinado, muitas pessoas que pensam que é alguma coisa. É verdade. Aleluia. Aí nós olhamos assim, nós temos é dó, sabe por quê? Porque não há o Espírito Santo de Deus na vida deles, mas na vida de verdadeiro cristão do céu. Salmos número 15. Verdadeiro cristão do céu. Glória a Deus. Há um verdadeiro Espírito, não um Espírito qualquer, mas o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos nos meditar isso mesmo. Precisamos disso. Do Espírito Santo no Senhor. O Espírito Santo capacita as testemunhas. Como fala aqui? É possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 33 e versículo 34. Atos capítulo 4. Atos 4, versículo 33 e 34. Quem que eu pode ler? Irmão Mateus vai estar levando o microfone para os irmãos que forem ler. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor,
trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 3 e 34. Muito bonito esse versículo, sabe por quê? Porque ele tem um fruto do Espírito Santo de Deus. Ele tinha amor. Ali não tinha necessidade. As pessoas não padeciam, não passavam fome. Porque muitas pessoas não tinham condições, vendiam suas propriedades, vendiam suas terras, dividia, repartia com as pessoas que precisavam. Não tinha necessidade, porque tinha o Espírito Santo de Deus na vida daquelas pessoas, daqueles apóstolos. A igreja cheia do poder de Deus, cheia de alegria. Isso é uma obra do Senhor. Isso faz parte, porque o Espírito está capacitando os líderes, capacitando o povo. Porque nós temos um pastor, e capacita ele, não é irmã Elis, não é o presbítero, não é o diácono, é um pastor de Ares. Quem capacita ele não é a esposa dele ou seus filhos. Quem capacita cada um de nós é o Espírito Santo de Deus, para nós sabermos lidar com cada situação. Porque nós vamos lidar com certas situações, vamos reagir brigando, desagradando ao Senhor. Mas quando há o Espírito Santo de mansidão, ó filho, não é assim, não faz assim, isso é errado. Isso é o Espírito Santo de Deus, capacitando a sua liderança, capacitando os irmãos a falar. Você viu o grande exemplo de Pedro? Onde ele começou a falar ali, toda a casa encheu do Espírito Santo de Deus naquela casa, porque ele estava cheio de Deus. E não precisamos colocar isso em foco em nossa vida. Precisamos do Espírito Santo do Senhor. E quando nós olhamos que Paulo, um grande missionário, um grande apóstolo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Vamos ler o versículo, Atos 13, verso 9 e 10. Atos 13, verso 9 e 10. E o filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, e inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os reis, caminhos do Senhor. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas cairão sobre ele, e andando a roda buscava a quem o guiasse pela mão. Versículo 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos neles, disse: Amém. Interessante nós observarmos que Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença do Senhor, tinha um encantador chamado Elimas, um mágico chamado Elimas. Mas imagina só, se
nós passássemos por essa situação, vier aqui na igreja, por exemplo, vier um macumbeiro, um feiticeiro, um mágico, um cantador, como será a nossa reação? Será que nós iríamos estar cheios do Espírito Santo para ter essa autoridade? Como Paulo teve essa autoridade, ó, filho do diabo, apontar o dedo e repreender esse encantador? Nós iríamos ter essa autoridade? Eu já vi irmãos falar, não aqui, quando a pessoa endemoniasse, ó, cascava fora, porque tinha medo de ver uma pessoa demoniando. Caso escapava o gato mesmo, caía fora. Mas imagina se um presbítero, vamos colocar a nós do púlpito do altar, né, pastor? Presbítero, pastor evangelista, dos altares, bispos, pastor presidente, pastor regional. Aí vem um demoniado, macumbeiro, que é mais forte, fazer bagunça aqui dentro da igreja, e nenhum tiver a autoridade de Cristo, nenhum tiver a autoridade de expulsar aquele demônio da vida daquela pessoa. Isso é uma vergonha para a igreja. Aos irmãos de olhar, mas os líderes ali fugiram. É igual quando a gente dá um piscar de olhos, né? Pisca assim, quando abre o olho, tem ninguém mais no altar, fugiu tudo por causa de medo, de passar vergonha, porque se a pessoa estiver despreparada, desconcertada, passa vergonha. Já teve caso do adversário, ó, quem é você? Quem é você que quer expulsar? Aí você está em adulto, você está em pecado, você está fazendo isso aqui. O nosso adversário passa, né? Então façamos como Cornélio, jejum, oração, para nós ter essa autoridade do Espírito Santo de Deus, ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque quando nós levantarmos a nossa mão, o Senhor Jesus vai trabalhar e vai fazer a grande obra, vai se libertar aquela vida daquela pessoa. Isso é muito interessante para observar. Paulo, com grande autoridade, a ponto de ó filho do diabo, repreende esse enganador. Devemos usar isso, igreja do Senhor, para que nós possamos estar revestidos do Espírito Santo de Deus. Estejamos revestidos. E o Senhor Jesus, Ele não escolhe as pessoas ricas. Vamos colocar, escolhe qualquer pessoa, mas não escolhe aquela pessoa de status, famoso. Ele pode escolher a pessoa mais simples. Você não dá valor. Os presidentes olham ali para o irmãozinho, mas não dá valor. Mas é interessante nós observarmos quem escolhe é Deus. Quem escolhe a sua autoridade é Deus. O homem pode escolher os seus ministros, os seus homens, através do olhar, através do seu bem-estar, do seu estado social.
Mas Deus, como nós vemos isso claramente, quando Ananias, até então, um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Quem viu falar de Ananias? Simplesmente Ananias aparece aqui, Deus fala: olha, ele vai até Paulo, coloca a tua mão sobre ele. Deus escolheu uma pessoa que ninguém dava nada, não dava valor. É assim que Deus faz. Se você pensa que nós pensamos que nós não estamos sendo valorizados, o pastor não me vê, a esposa não me reconhece, o esposo não me reconhece, ninguém está me vendo. Mas tem uma palavra profética para todos nós nessa noite aqui. O homem não está te vendo, mas o que manda neste mundo sobre todas as criaturas, Ele está vendo cada pessoa aqui. Glória a Deus. Ele escolhe qualquer um, mas sempre cheio de Deus, sempre cheio do Espírito Santo de Deus. É quando nós olhamos aqui, Ananias, um homem que não era nada, simplesmente aparece. Estevão, o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, faz sinais, prodígios, maravilhas, porque era um jovem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor. Filipe, cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos, igreja. Receber essa virtude do Espírito Santo, buscar mais a presença do Espírito Santo de Deus, porque a igreja ela precisa do Espírito Santo do Senhor. É uma necessidade que a igreja precisa do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, Deus não vai ter uma pregação de palavra. Não vai ter pessoas sendo curadas, libertas. Sem o Espírito Santo, Deus não vai ter nada disso na igreja. Vai ter uma igreja morna, sem a presença do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Do Espírito de Deus. E quando nós falamos aqui, nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo do Senhor, sobre a necessidade do Espírito Santo na nossa vida, sobre ele capacita líderes, escolhe pessoas lá do anonimato para fazer sua obra. Mas temos que propor o Espírito Santo de Deus como a nossa direção também. Como vai falar o envio missionário. Esse capítulo 13, como na revista nós vemos, o livro de Atos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que se chama a atenção dessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. Atos 13, versículo 1. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé. Para a primeira viagem missionária, Lucas mostra que, por intermédio
é a fonte geradora de missões, pois Ele é quem vocaciona e envia. O Espírito Santo de Deus é Ele que toma a direção para enviar os seus. Vamos ler Atos 13, como nós lemos aqui. Aqui no versículo Atos 13, versículo 1, vai dizer assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. Em versículo 2 vai dizer: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo falou: ó, apartai em mim a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo é Ele que comissiona, Ele que sabe a hora certa de enviar um missionário. E Paulo, Barnabé e Paulo estavam preparados, porque o homem estava cheio do Espírito Santo de Deus, estava cheio de Deus. Aí então no versículo 3 diz assim: então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então é uma grande maravilha do Senhor quando o Espírito Santo nos comissiona, nos envia para uma obra missionária. Quando o Espírito Santo está na direção, Ele não vai enviar pessoas de qualquer maneira. O que eles estavam fazendo, esses dois personagens, Paulo e Barnabé? Como que eles estavam na vida deles? O que eles estavam fazendo? Estavam jejuando? O que mais? Jejuando, orando, cheio do Espírito Santo de Deus, né, igreja? Cheio do Espírito Santo de Deus. Então, o grande segredo é deixar o Espírito Santo na direção. Não tem como enviar um missionário, um obreiro, sem estar preparado. O obreiro tem que estar preparado para ir para uma grande obra. Mas se a direção, os líderes não estiver com a graça, cheio do Espírito Santo de Deus, pode enviar qualquer pessoa despreparada. Então esse estudo nos ensina que a liderança, a igreja, o povo de Deus tem que estar cheio do Espírito Santo do Senhor. E aqui para nós estamos encerrando sobre a estratégia missionária. É um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Aqui fala como tipo de estratégia, né? Estratégia missionária. E nós sabemos que todos nós temos aí uma estratégia. Os irmãos que é pedreiro, ele tem uma sua estratégia para assentar os tijolos retinho, mais rápido. O pastor Jair, ele tem essa estratégia ali na parte de funilaria, né? Na verdade, funilaria. Ali o que está querendo deixar as palavras da palavra. O presbítero Bailson mexe com bloquetes. Molezinho caminhoneiro. Todos os irmãos têm uma profissão. Aí eles podem fazer uma estratégia para dar tudo certo, para entregar num certo horário, né? O molezinho tem que estar lá em Pernambuco, amanhã 10 horas, tem que dar seus cultos.
Tem que ter um direcionamento. E aqui fala sobre a estratégia missionária. Não somente enviar. Não somente enviar a pessoa de qualquer jeito. Tem que ter o tempo de enviar para a pessoa. Será que ela está preparada para ir hoje? Vamos colocar eu como exemplo. Será que eu estou preparado hoje para ir em um lugar? Mas amanhã eu posso estar preparado. Mas o Espírito Santo tem que dar a direção. A liderança, os líderes de todas as igrejas tem que deixar o Espírito Santo de Deus agir. Imagina assim a direção como aqui. Quando enviar alguém como enviar. Por exemplo, olha, Barnabé poderia ter adotado a estratégia errada na obra missionária, como tentaram pregar na Ásia que tinha, mas foram impedidos pelo Espírito. Atos, vamos irmãos, para nós estamos terminando. Atos 16, versículos 6 e 7. Quem todo poder, Atos 16, versículos 6 e 7. O Espírito Santo não permitiu. Imagina Barnabé e Paulo, homens cheios do Espírito Santo de Deus, autoridade divina, foram impedidos de pregar, porque o Espírito Santo de Deus, ele sabe o tempo e a hora certa de enviar uma pessoa do tal local. É verdade. Mas como nós somos seres humanos teimosos, cabeça dura, o Espírito Santo está falando, não vai, não pega lá, não vai naquela casa, não vai naquela cidade. Aí o pescoço é tão duro que nós vamos. Chegaram para ele passar uma vergonha grande, porque lá o Espírito Santo não mandou nós irmos lá. Ele não ordenou para nós irmos naquele local. Vamos como um Paulo, cheio do Espírito Santo do Senhor. Ele obedeceu a voz do Espírito Santo de Deus. Não sejamos teimosos, mas o Espírito Santo do Senhor, olha, fala aqui, foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Atos 16, versículo 9. Para nós estarmos encerrando. Atos 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Mecadônia e lhe rogava, dizendo: passa a Mecadônia e ajude-nos. Passa na Macedônia e nos ajuda-nos. E o mistério maravilhoso, o Espírito Santo de Deus sabe de todas as necessidades do seu povo. O Espírito Santo de Deus
sabe toda a necessidade do seu povo. Paulo e Barnabé, no seu coração, vamos naquele local. Mas o Espírito Santo sabia que tinha uma pessoa que precisava mais. Precisava mais da presença do Senhor. Verdade. Precisava mais da presença do Espírito Santo de Deus. Ele conhece todo o nosso coração. Conhece todo o nosso ser. Então, nessa noite, como tem um louvor, vamos louvar essa noite, nós estamos encerrando. Irmã Elisa vai puxar o louvor, eu navegarei. E toda a igreja vamos louvar? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Todos louvando. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, Aleluia, glória. vem como em Pentecoste Espírito Santo de Deus em nós. e enche-me de novo. Glória a Deus. Esse é o Espírito Santo de Deus. Chama Ele para ir em todos os lugares. Conosco, no trabalho, tudo que nós fizermos, vamos convidar. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Glória a Deus. Não afasta de mim, abraça-me, porque o Espírito Santo ele está dando livramento, está cuidando, está dando vitória para todos os irmãos. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Quer estar devolvendo para o pastor em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem pode glorificar Deus? Maravilha, né? Toda terça-feira agora, nós vamos mudar o estilo vai ser culto da palavra. Amém? Culto da palavra. Deus vai abençoar esse culto da palavra. Nós precisamos da palavra de Deus. Eu dizer para os irmãos que a igreja ela é construída ao tempo para receber as pessoas. Todo tipo de pessoas bêbadas, drogadas, prostitutas, macumbeiro, feiticeiro, problemático, traficante. A igreja foi construída esse tempo para receber essas pessoas. E nós, como cristãos, que devemos ter amor pelas pessoas, nós não podemos expulsar ninguém que quer entrar nessa igreja, sentar nesse banco e ouvir a palavra de Deus. Pessoas que têm esse pensamento, irmão, de querer proibir alguém entrar aqui por algum confronto, algum conflito pessoal, essa pessoa tem que se converter, porque a igreja tem Cristo e nós somos igreja e nós devemos amar uns aos outros. Amém, irmãos? Então,
indagar alguma coisa e apontar alguém que ele não é digno de estar na igreja, e fala que na nossa igreja sempre é Deus, ministério dele. Se alguém falar para nós, ó, essa pessoa, ela não é digna de sentar na cadeira lá dentro, não. Você tem que falar assim, ela é digna porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário e não você, para que pudesse perdoar o pecado dessa pessoa, e o nome dele seja escrito no livro da vida, e o nome de Jesus seja glorificado na vida. Irmão, nós como cristãos, nós temos que defender a igreja de Cristo. Nós estamos passando um momento muito complicado. As pessoas não têm mais compromisso com a palavra de Deus, e eles querem introduzir na igreja, irmão, a maneira que tem que agir. Não, irmão, a igreja de Jesus, tudo aqui é dele, para ele, tudo é dele. Eu não vou falar, tudo é dele, a igreja é dele, nós somos dele. Nós estamos ensaiando aqui, irmão, para aprender essa palavra, para que nós possamos ouvir o soar da trombeta de Deus e tocar, né? E nós sermos arrebatados. Amém? Amém, irmão?